Math thinkers, gente que gosta de pensar em matemática. Resolução de uma questão de análise matemática que também poderia ser de matemática A do 11º ano. Mostre que é limitada a sucessão xn definida por x índice n igual a n sobre a elevado a n, para todo o n natural, com a maior do que 1. Vejamos intuitivamente qual deverá ser o comportamento desta sucessão. À medida que n aumenta, o numerador da fração aumenta linearmente, aliás, o numerador é o próprio n, porém, o denominador também aumenta, e cada vez mais depressa, porque o denominador é uma função exponencial de base maior do que 1. Por que é que dizemos que o denominador aumenta cada vez mais depressa? Porque ao passarmos de um termo para o termo seguinte, no denominador temos mais um fator igual a A, ou seja, multiplicamos aquilo que já lá estava por A. Quanto maior é aquilo que já lá está, quanto maior for a potência de A que já temos, mais rápido será o crescimento ao multiplicarmos novamente por A. Portanto, o crescimento é cada vez mais rápido à medida que o expoente aumenta. Então, se o denominador cresce mais depressa do que o numerador, o valor da fração deve tender para zero à medida que o n tende para mais infinito. Podemos demonstrar isto de forma rigorosa. Sabe-se que para todo o A maior do que 1 e para todo o número P real, o limite, quando n tende para mais infinito, de A elevado a n sobre n elevado a P é igual a mais infinito, ou seja, a função exponencial que está no numerador cresce mais depressa do que a função potência que está em denominador, independentemente do expoente dessa potência. Com base neste limite notável, nós podemos calcular o limite da sucessão xn. De facto, o limite de xn é igual ao limite de 1 sobre a elevado a n sobre n elevado a 1. Reparem, 1 sobre é o inverso de qualquer coisa. Então, se nós fizermos o inverso do inverso, se nós no denominador desta fração escrevermos o inverso da expressão que define xn, como estamos a inverter duas vezes, a expressão que escrevemos é equivalente à própria expressão do xn. Mas nós sabemos que o limite de um quociente é o quociente dos limites e o limite de uma constante é a própria constante. Portanto, podemos passar o limite para o denominador desta fração. Ficamos então com 1 sobre limite de a elevado a n sobre n elevado a 1. Então, em denominador vai aparecer mais infinito, porque pelo limite notável 1 com p igual a 1, este limite de a elevado a n sobre n elevado a 1 é mais infinito. E, no contexto do cálculo de limites, 1 sobre mais infinito é igual a 0. O que é que isto significa? Que se temos o inverso de um infinitamente grande, a sucessão de termo geral a elevado a n sobre n elevado a 1 é um infinitamente grande, então o seu inverso é um infinitésimo, tem limite 0. Concluímos assim que esta sucessão xn é convergente, logo é limitada. E isto bastaria para concluirmos a resolução do exercício. Porém, é possível que seja colocada esta questão ainda antes de termos as ferramentas necessárias para proceder ao cálculo do limite, como fizemos. Portanto, vamos tentar demonstrar que esta sucessão xn é limitada sem usar o limite notável 1. Repare-se, para começar, que todos os termos da sucessão são positivos, porque o numerador e o denominador são ambos positivos. Logo, a sucessão é limitada inferiormente por 0. Só falta provar que é limitada superiormente. Aquilo que já vimos atrás, que o limite era 0, e mesmo que nós não tivéssemos calculado o limite de forma rigorosa, analítica, podíamos ter uma noção do comportamento da função calculando alguns dos seus termos, podíamos ter a percepção de que esta sucessão seria decrescente a partir de certa ordem. E esta percepção é útil, porque se uma sucessão é decrescente a partir de certa ordem, então ela é limitada superiormente. Se nós conseguirmos provar que esta sucessão é decrescente a partir de certa ordem, fica provado que ela é limitada superiormente. Como já sabemos que é limitada inferiormente, fica então provado que a sucessão é limitada. Vamos então tentar provar que a sucessão é decrescente a partir de certa ordem. Ou seja, que existe um número n natural tal que, para todo o número n minúsculo natural maior ou igual àquele n maiúsculo, se tem x índice n mais 1 menor ou igual a x índice n, ou seja, o termo seguinte menor ou igual ao termo anterior. Repare-se que para vermos se a sucessão era estritamente decrescente, em vez do menor ou igual, tínhamos de ter um sinal de menor que. Mas a desigualdade não estrita, menor ou igual, é quanto basta para a sucessão ser decrescente em sentido lato. Uma sucessão é decrescente em sentido lato se nunca crescer, ou seja, se nenhum termo for superior ao anterior. Basta que cada termo seja
menor ou igual ao anterior para a sucessão ser decrescente em sentido lato. E basta ela ser decrescente em sentido lato a partir de certa ordem para podermos afirmar que ela é limitada superiormente. Portanto, basta-nos provar aquela desigualdade não estrita. Portanto, queremos determinar qual é a ordem a partir da qual a desigualdade 2 é satisfeita. Como todos os termos são positivos, os termos desta sucessão são todos positivos, dividindo ambos os membros daquela desigualdade 2 por xn, obtemos uma desigualdade que lhe é equivalente, que é x índice n mais 1 sobre x índice n menor ou igual a 1. De facto, para nós estudarmos o sentido de variação de uma sucessão de termos todos positivos, podemos estudar o quociente entre termos consecutivos. Se este quociente for menor ou igual a 1, a sucessão é decrescente em sentido lato. Se for menor do que 1, a sucessão é decrescente em sentido estrito. Se for maior ou igual a 1, é crescente em sentido lato. Se for maior do que 1, é crescente em sentido estrito. Recapitulando, nós procuramos um número natural n maiúsculo, tal que, para todo o n minúsculo natural maior ou igual a este n maiúsculo, se tem x índice n mais 1 sobre x índice n, portanto o quociente de termos consecutivos, menor ou igual a 1. Recorrendo à expressão analítica que define a sucessão, vamos reescrever x índice n mais 1 e x índice n, obtemos que x índice n mais 1 sobre x índice n é igual a n mais 1 sobre a elevado a n mais 1, tudo a dividir por n sobre a elevado a n. Mas dividir por uma fração corresponde a multiplicar pelo seu inverso, portanto ficamos com n mais 1 sobre a elevado a n mais 1 vezes a elevado a n sobre n. E podemos reorganizar os denominadores de modo a obter n mais 1 sobre n vezes a elevado a n sobre a elevado a n mais 1. E a segunda fração deste produto simplifica para 1 sobre a. Portanto, o que nós temos é n mais 1 sobre n vezes 1 sobre a, ou n mais 1 sobre n a dividir por a. Portanto, x índice n mais 1 sobre x índice n será menor ou igual a 1 se e só se n mais 1 sobre n a dividir por a for menor ou igual a 1. Ou seja, se o dividendo for menor ou igual ao divisor, portanto, se n mais 1 sobre n for menor ou igual a. A desigualdade de 3 é equivalente à desigualdade de 4. Separando este quociente em duas parcelas, n sobre n mais 1 sobre n, ficamos no membro da esquerda com 1 mais 1 sobre n, que terá que ser então menor ou igual a a. Isto é equivalente a 1 sobre n menor ou igual a menos 1. Mas por hipótese, a é maior do que 1, logo a menos 1 é maior do que 0. Então estamos a comparar duas quantidades positivas. 1 sobre n, que é necessariamente positivo, para n maior do que 0, para n natural, e o a menos 1, que também é maior do que 0. Ora, nós podemos substituir cada membro desta desigualdade pelo seu inverso se trocarmos o sentido da desigualdade. Entre os números positivos, a ordem de dois números é a ordem contrária dos seus inversos. Então, o inverso de 1 sobre n, que é n, será maior ou igual ao inverso de a menos 1, que é 1 sobre a menos 1. Então, a desigualdade de 4 é equivalente a esta desigualdade, para n natural, claro, e esta desigualdade vai ser satisfeita a partir de uma certa ordem n maiúsculo igual ao valor arredondado por excesso de 1 sobre a menos 1. Para n minúsculo maior ou igual a este n maiúsculo, ter-se-á que o n minúsculo também é maior ou igual a 1 sobre a menos 1, portanto, a desigualdade de 4 é satisfeita, n mais 1 sobre n menor ou igual a, e a desigualdade de 4 já sabemos que é equivalente à desigualdade de 3, ou seja, para n minúsculo maior ou igual a n maiúsculo, x índice n mais 1 sobre x índice n será menor ou igual a 1. Ou seja, para ordens superiores à ordem n maiúsculo, a sucessão é decrescente. Então, se provamos que a sucessão é decrescente a partir de certa ordem, fica provado que ela é também limitada superiormente. Como já sabíamos que era limitada inferiormente, fica provado que esta sucessão é limitada.